Bom dia! Mais um dia da nossa maratona, uma vida com propósitos. Bom dia, Mi, tudo bem? Gente, que calor é esse, hein? Esses dias tá acontecendo de tudo comigo aqui. Mas vamos em frente. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos entrar na terceira semana da nossa maratona. Não parece, né? Quando a gente finalizar os próximos 7 dias, incluindo hoje, a gente já vai ter caminhado metade da nossa maratona, meia maratona. Não parece? Eu acho muito interessante fazer esses desafios por causa disso. Você ir vivendo. É uma pena que eu não consigo documentar, assim, sabe? Parar, fazer um diário para escrever, porque as percepções e tudo. Porque é muito interessante. E a gente vê o quanto que essa resiliência e esse pensamento de longo prazo é construtivo. Que lá na frente a gente vai ter um resultado que a gente não esperava e a gente não conseguiria se fosse 2, 3 dias, uma semana. Então vamos em frente. Vamos rapidinho repassar como é que é o livro. Hoje a live vai ser mais curtinha, tá? É um tema mais otimizado. Eu montei aqui uma live mais otimizada. Dei uma boa resumida no conteúdo. Então, só repassar. O livro, ele é dividido em 6 partes, tá? A primeira parte foi a primeira semana, afinal de contas, porque eu estou aqui. Que ele fala, digamos que ele coloca as premissas. Tudo começa com Deus, você não é um acidente, o que dirige a sua vida, criado para ser eterno. Percebe que são chegando à vida do ponto de vista de Deus, a vida é uma atribuição temporária e a razão de tudo. Então, são as premissas que a gente vai usar para fundamentar tudo que a gente vai desenvolver em cada uma das semanas seguintes. E aí ele fala dos 5 propósitos. O propósito número 1 foi o propósito que nós vimos na semana passada. Você foi planejado para agradar a Deus. O que acontece? É você e Deus, entendeu? Então nós tivemos aulas onde a gente viu que a nossa relação com Deus, a gente trabalhou muito o quê? O desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, o coração que agrada a Deus, olha só, planejado para agradar a Deus, o que faz Deus sorrir, a essência da adoração, tornando-se amigo de Deus, desenvolvendo a amizade com Deus, a adoração que agrada a Deus, e quando Deus parece distante, que foi o de ontem. E aí, hoje, nós vamos entrar num outro propósito, no propósito número 2, que é, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, perceba uma coisa, ontem nós trabalhamos o nosso relacionamento a gente com Deus, então, individual. Hoje nós vamos entrar num nível sistêmico mais ampliado, que é o quê? Nós, Deus, eu, Deus e os outros. Então, não sou só eu e Deus, eu faço parte de uma família de Deus. Então, a gente vai desenvolver novas percepções. E aí, vamos ver. É interessante que a gente vai caminhando e a gente vai compreendendo, né? A estrutura das coisas. Então, vamos lá. Ontem nós vimos ontem nós vimos quando Deus parece distante. A gente viu a questão do deserto espiritual. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e parece que Deus não te ouve. Então a gente seguir caminhando na fé. A fé, ela não é só para ser usada em momentos específicos. A fé, ela é um alicerce que fundamenta o nosso conjunto de crenças e valores, que fundamenta a construção da nossa identidade, que fundamenta os princípios e virtudes dos nossos relacionamentos com a sociedade. Ficou bom essa, hein? Pensei agora. Hoje, o que a gente vai ver? Vamos lá. Formado para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Ele o criou para fazer parte desse grupo de pessoas, dessa família. Este é o segundo propósito de Deus para a sua vida. O primeiro nós já vimos. E você foi planejado antes que nascesse para este propósito da família de Deus. Sabe quando eu estava preparando a live ontem, veio muito assim, o Deus ser o todo, e todos nós sermos fragmentos desse todo. E então a vida é justamente, a gente viu essa jornada da nossa alma ir de encontro a esse todo. Mas não só a nossa, é como se fossem diversas estrelinhas voltando à fonte criadora, sabe? Diversas estrelinhas voltando ao lar,
como o filho pródigo, mas não que foi uma coisa desvirtuada, foi um propósito Sabe o que vem aqui pra mim agora? Olha que interessante que tá vindo aqui pra mim agora, assim, como se eu estivesse tendo vendo, assim, é como se fosse uma fonte, uma energia, uma fonte, né? Deus é a fonte, a causa criadora de tudo que existe. E aí, essa fonte, ela se desmembra em múltiplos pedacinhos, que são as centelhas de Deus, e esses pedacinhos, eles estão num nível muito rudimentar de consciência, então eles têm que fazer uma jornada de consciência, até conseguir atingir o nível de consciência da fonte de novo. Mas eles não voltam para a fonte para preencher um espaço que eles deixaram vazio quando eles saíram. Eles voltam para a fonte maiores. Então, a partir do momento que essa fonte... Vamos mensurar alegoricamente aqui, só para a gente ilustrar e conseguir ter uma percepção visual. Vamos supor que são 10 metros de diâmetro, tá? 10 metros de diâmetro. Aí você tira partículas, e aí esses 10 metros de diâmetro tá sem as partículas. Só que essas partículas, elas vão se desenvolver e cada uma vai atingir 5, 6, 8 metros de diâmetro e voltam para a fonte. Então, a fonte, quando essas partículas voltam, elas não vão ter mais 10 metros de diâmetro. A fonte não vai ter mais 10 metros de diâmetro, ela vai ter 100 metros de diâmetro. Então, olha a nossa responsabilidade. Tá? Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Olha a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é multiplicar, expandir e multiplicar. E aí vem, né, aquela passagem da Bíblia. Crescei-vos e multiplicai-vos. Gente, tá tudo lá. Olha que loucura. Me conta se tá fazendo sentido para vocês, e quem assiste gravado me conta. Gostei dessa visão, hein? Desse ponto de vista, dessa percepção. Bom, continuando. Então, tudo isso foi planejado antes da gente nascer, a gente nem imagina, né? Olha só, a gente vai vivendo a vida, a gente nem imagina que é algo tão grandioso. E é mesmo. Fazer parte de uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre, nessa expansão. A Bíblia diz, o plano imutável de Deus sempre foi adorarmos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Então, o plano de Deus sempre foi que a gente se unisse na família dele, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, que são os ensinamentos que... Por que Jesus? Mas por que Jesus? Porque Jesus, ele traz uma filosofia de vida que vai conduzir a gente mais rápido. A gente nem pensa nisso, a gente nem imagina. Porque é muito nítido, mas é muito nítido, não sei se vocês têm essa percepção, o quanto as coisas que não dão resultados materiais e físicos nesse plano que nós existimos, elas são subestimadas. E assim também é a verdade de Cristo. Porque você ser um bom cristão, inclusive hoje em dia, em alguns lugares, por exemplo, eu estava vendo um vídeo do Chris Pratt, um ator de Hollywood, que ele recebeu uma premiação e ele foi lá agradecer a Deus. Ele falou assim, o Deus existe, Deus é bom, que Deus abençoe a vida de todos vocês e tal. De repente, o pessoal foi pro Twitter cancelar ele. Tipo, fazer votação. Quem acha que Chris Pratt tem que ser expulso de Hollywood? Umas coisas muito loucas, assim. Mas nós vamos em frente, que eu tenho fé. Eu tô aqui fazendo a minha humilde contribuição para falar de Deus. E Deus precisa ser mais ouvido. Eu tenho sentido muito a questão quanto... Existe Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o caminho. Mas a questão de Deus. O quanto muitas pessoas estão desconectadas de Deus. O quanto elas não têm interesse. E aí elas vão substituir Deus pela tarja preta. É o Deus da tarja preta. O nosso mundo moderno. É uma situação delicada isso. Nós vamos em frente. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros cristãos tornam-se os nossos irmãos e irmãs na igreja. E a igreja torna-se a nossa família espiritual.
A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. E aqui eu tenho um comentário a fazer. Eu realmente acredito que todos os seres humanos que existem são filhos de Deus, justamente porque nós temos essa fonte, nós viemos todos dessa fonte. Mas a questão de você seguir a Cristo aproxima-te de Deus. Ontem até escrevi um texto do texto que eu estou escrevendo todos os dias da jornada, eu falava sobre isso, o texto que eu escrevi ontem à noite, que eu postei ontem à noite, que falava sobre isso, sobre você se aproximar mais de Deus constantemente. O tema de ontem falava sobre isso. Quanto mais forte tiver o seu relacionamento com Deus, mais você vai sentir Ele nos seus momentos de deserto espiritual. E menos doloroso e menos duração vai ter o seu deserto espiritual. Então é muito importante a gente ter esse fortalecimento. Então, quando você se aproxima de Deus através de Jesus, de fato você está mais próximo de Deus. Isso é incontestável. Porém, todos são filhos de Deus. Alguns só não estão despertos. Mas o que ele quer dizer aqui no livro é isso. Quando a gente entrega nosso coração para Jesus, a gente entrega nosso coração, a nossa vida a Deus, a gente se rende a Deus, que a gente viu sobre a rendição, a gente faz parte de uma família que já está num outro nível de consciência para acessar Deus. Então é isso que ele fala, que é a família de Deus, certo? A igreja torna-se a nossa família espiritual. E aqui não é a igreja física. A igreja são os grupos que se organizam na igreja, ok? Para a gente lembrar disso. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele tem dado ao seu povo. E aí ele fala alguns itens que abrangem essa herança que Deus tem dado ao seu povo, que faz parte da família dele. E eu citei aqui, eu trouxe especificamente 3. Olha só, primeiro benefício de fazer parte da família de Deus. Primeira herança que Deus já tem pronto pra gente. A vida na eternidade. O que a gente já viu, você percebe que tudo gira em torno dos mesmos pilares, mas com outros olhares. Então, a vida na eternidade. Aí coloquei aqui, a gente lembrar a visão de longo prazo, sair do pensamento imediatista, das buscas imediatistas, a mentalidade de crescimento. Então pensar que, eu errei aqui, então eu sou burra, então eu sou uma incompetente, então eu sou incapaz, e a vida não serve pra nada, e eu não sirvo pra nada, e nada nunca vai dar certo, e é melhor desistir de tudo. Não. Você sabe que eu dou umas broncas aqui em casa. Começo a fazer drama, nossa, eu já dou umas broncas. Não tem desistência não, comigo não tem desistência. Eu ainda falo que eu sou inimiga da morte, porque a minha mãe e minha avó são idosas, eu já falei que elas só vão para outro lado quando eu quiser, que se o anjo da morte vier, eu falei, pode mandar expulsar, fala que eu só vou, que só vai levar quando eu quiser. Falo, real, a Michelle tá vindo. E eu ainda falo pra elas assim, se ele aparecer aí, você já fala, vai melhor você ir embora. Melhor você ir embora, que você aí vai te ver aqui o negócio. Bom, então a gente tem que ter, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que a gente cria aqui dentro da gente o quê? Uma vibração de confiança em relação à vida. Entendeu? Existe hoje uma guerra espiritual, existe hoje um contexto de pessoas inconscientemente, a gente vê a questão do entendimento e a questão do entendimento em Cristo ser o caminho da vida. Então, tudo isso que a gente fala de visão de longo prazo, de mentalidade de crescimento, as pessoas que estão num caminho, as pessoas que fazem o cancelamento do Chris Pratt, as pessoas que estão desconectadas de Deus, de Jesus, o que acontece? A mentalidade delas geralmente funciona no caminho oposto. E aí, o que elas estão vibrando? Qual a mensagem que elas estão mandando? Entendeu? As pessoas não percebem, mas toda essa cultura faz exatamente o caminho da florzinha que murcha, até ela morrer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de liberdade, a gente precisa de expansão, a gente precisa de crescimento.
Então, a vida na eternidade é isso. É você olhar e ver oportunidades, é você entender que os erros, os problemas, as situações de dor, elas fazem parte da caminhada e da vida, e tá tudo bem. E a gente vai seguir. A gente cai, rala o joelho, vai lá, dá uma sopradinha, lava, passa uma pomadinha, levanta, respira fundo. Tá dando para caminhar? Tá dando para caminhar. Aí o joelho vai cicatrizando. Ah, tá dando para trotar? Tá dando para trotar. Tá dando para correr? Tá dando para correr. E vai em frente, entendeu? E é isso. Tem que ser, temos que ser sagazes. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Então, a segunda herança, Paulo disse, quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele tem dado ao seu povo. Então, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. E aí que muita gente não entende a questão do estigma do cristão. Cristão, agora virou uma coisa assim, que tá na moda ser cristão para quem gosta de Cristo, mas aí quem não gosta tem aversão, virou uma coisa dicotômica. Só que acontece, olha o que nós vimos, o entendimento, a questão comportamental, o quanto a filosofia de Cristo ajuda a gente a desenvolver o nosso cérebro límbico. Então, quer dizer, uma das heranças de Deus que a gente não para pensar quando a gente pratica. E aí eu vou colocar, como tá vindo aqui para mim, a religiosidade, que é a nossa fé praticada, certo? A gente acaba se unindo a religiões para construir uma linha comportamental em relação à nossa fé, certo? E muitas vezes, eu percebo muito assim, as religiões, todas as religiões acabam trazendo algum estudo. Nem todo mundo estuda, mas todas as religiões têm livros sagrados. A gente tem a Bíblia para o cristianismo, a gente tem o Torá para os judeus, a gente tem o Alcorão para os muçulmanos, a gente tem o acho que é Bhagavad Gita que chama dos hindus. Então todas as religiões têm o seu livro sagrado. O que é? É o seu manual de conduta. E aí quando a gente junta todos esses livros, um pedacinho de cada um, a gente vai ter a grande, verdadeira e absoluta verdade sobre toda a existência do ser humano. Certo? Mas a gente aqui está seguindo uma linha de estudo na linha do cristianismo, certo? Na linha da fé em Deus, único sobre todas as coisas, e a linha de Jesus Cristo, certo? A linha cristã. Inclusive, quando eu trago aqui comentários sobre a doutrina dos espíritos, o espiritismo também é fundamentado, ele é justamente o estudo dos ensinamentos de Jesus Cristo com o olhar dos espíritos. E aí, para construir essa cultura, essa filosofia toda do espiritismo, foi um processo onde, para vocês terem uma ideia, Allan Kardec, em 1860, em torno de 1860, foi que começou a surgir diversos fenômenos na Europa, e quando o Allan Kardec compilou o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita, ele teve a ajuda de mais de 1000 médiuns na Europa. Imagina, uma época que não tinha internet, acho que mal tinha aqueles telefones antigões, né? E então, assim, não é 1, 2, 3, meia dúzia, 50, não, foram mais de 1000 em diversos países, tá? E aí ele passou essa lista de mais de 300 perguntas para todos esses médiums e todos eles, sem exceção, enviaram exatamente as mesmas respostas, com as mesmas palavras, com as mesmas vírgulas. O que comprovou que veio de uma consciência maior, através desses focais dos médios, desses pontos focais dos médios. Então, primeira herança de Deus, a vida na eternidade. Então, a gente tem essa consciência, a gente se empodera, a gente cresce, a gente percebe que aqui é tão pequeno que a gente é muito maior, porque a vida eterna é muito maior. Então, olha só que a gente não para pensar. Se a nossa existência é um caminho natural de crescimento, de encontro a Deus, por qual motivo que a gente se sabota tanto e tem tanto medo? Não é verdade? Porque a gente fica achando que não é capaz, que é pequeno, que as coisas, que não sei o quê. E por quê? Se a vida é muito maior. É igual a gente hoje, adulto, olhar a gente quando era criança e fazer coisas hoje que a gente achava que não ia conseguir fazer antes, né? Terceira herança de Deus. Então, segunda herança de Deus, essa foi a primeira da vida eterna. Segunda herança de Deus, seremos completamente transformados para nos tornarmos como Cristo.
Então a gente já entendeu que não é uma coisa assim, vou agora me tornar como Cristo. Claro que a gente medita, a gente tem esse sentimento gostoso, esse êxtase, essa transcendência da consciência, da nossa energia, ela é muito importante, mas a gente tem que saber que cada coisa a seu devido momento, cada coisa a seu devido tempo, e tudo se complementa. Certo? Tudo se complementa. É o pensamento, é o entendimento, é o sentimento, essa conexão com Deus, é o entendimento sem palavras, o sentimento, e é a ação. É a gente vivenciar isso, a gente colocar para jogo, para transformar mesmo. A gente permitir que os nossos comportamentos sejam transformados. Então a gente praticar a autoobservação no nosso dia a dia e a gente realmente tomar novas decisões. Ter novas atitudes que vão levar a gente para uma outra vida, que é uma vida regida por Cristo. Então seremos completamente transformados para nos tornarmos como Cristo. Terceira herança, seremos livres de toda dor, de todo sofrimento e de toda morte. Então olha só, o que eu falei sobre as questões culturais serem o caminho da morte, né? E quando a brincadeira que eu fiz da morte, ela entra aqui. Porque a gente ganha uma confiança em Deus. Eu creio na vida, certo? Então assim, eu vou contar uma outra história que veio aqui pra mim uma vez. Eu tinha um carro, há muitos anos atrás, eu tive um Palio. E aí ele fundiu o motor no meio da Marginal Pinheiros aqui em São Paulo. Só que era um sábado de manhã, tava menos movimento, mas era bem um lugar, perto da minha casa, que você desce uma ponte. Então os carros desciam da ponte a 1000, assim, só que tinha um radar, tem um radar lá perto da ponte, então alguns desaceleravam. Você desce da ponte, o meu carro parou no meio, acho que eram umas 4 ou 5 faixas, meu carro parou no meio da Marginal, morreu, tava eu e minha mãe no carro. Pensei assim, bom, vamos lá, juro, não pode jurar, mas é real essa história. Eu pensei assim, bom, vamos lá, até onde eu sei, eu ainda vou viver muito. E até onde eu sei, até por enquanto eu não tenho um karma de morrer esmagada com o carro que parou no meio da Marginal. Eu falei, eu vou descer, eu vou ligar o pisca-alerta. Primeira coisa que eu faço, gente, fica a dica, é ligar pisca-alerta. A gente tem que fazer uso de pisca-alerta. Deu uma desacelerada, parou o carro, liga o pisca-alerta. É impressionante a quantidade de pessoas que não usam o pisca-alerta. E ele serve para isso, para você avisar os carros atrás de você que você tá parado numa situação atípica, né? E aí, liguei pro pisca-alerta e falei, vou pegar o triângulo. Olha o cursinho da autoescola, gente, se pagando, né? Vou pegar o triângulo, fui bem pela lateral do carro, abri o porta-malas, rezando muito. Porque, Deus me livre, guarde o motorista desavisado lá. Eu falei, vou pegar o triângulo. Aí, claro, né, vê uma dama lá, uma mulher no meio da avenida, sempre tem um cavaleiro que para pra ajudar. E aí um rapaz parou, foi me ajudar, aí sempre tem... Aí cria-se aquela movimentação onde os carros reduzem, percebem que tá tendo alguma coisa fora do comum, reduzem. Mas eu falei assim, olha, são coisas que a gente tem... Então, é isso que eu quero dizer. Parece bobo, né? Mas, seremos livres de toda dor, todo sofrimento da morte. Você constrói uma mentalidade que coisas pequenas não vão te tirar do eixo. Você vai confiar, não, eu tenho que tomar cuidado, eu vou tomar o devido cuidado. Somos adultos. Mas não por isso eu vou entender que se essa situação que se colocou na minha frente, eu não consigo resolver ela. Entendeu? Se o carro parou no meio da Marginal e eu tô lá sozinha e eu tenho que resolver isso, eu vou resolver. Eu vou me movimentar, eu vou resolver. Então a gente tem que lembrar disso. Então a dor está, ai, nossa, então agora que bonitinho. Vou aceitar Jesus e vou ficar livre de toda dor, todo sofrimento da morte. Não é exatamente isso. É uma coisa que a gente constrói através da renovação pelo entendimento. Por isso que é a terceira herança e vem depois de sermos completamente transformados para nos tornarmos como Cristo. Vamos entender a concatenação das ideias aqui? Primeiro a gente tem a consciência da vida eterna. Então a gente tem consciência de tanta coisa maior, de tanta coisa que existe, de como a vida é muito, muito, muito maior do que parece. Eu gosto muito daquela frase que fala, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ah, Ivete, mas até a pessoa que não é boa em matemática pode ficar boa em matemática? Pode.
É tudo uma questão de construção neural. Aliás, aproveitando que eu usei esse exemplo, não sei por qual motivo, tem o Kumon, né? Que é um método oriental de matemática, de raciocínio lógico. E olha só o que é processo de aprendizagem. A gente já teve processo de aprendizagem em outras lives de outros temas e uma live aqui. Processo de aprendizagem é isso. Qual que é o princípio do Kumon? Você tem todo dia exercício, que você vai sentar lá 1 hora fazer exercício, vai sentar lá 1 hora fazer exercício, mas não tem um cristão que depois de 365 dias sentando 1 hora fazendo exercício de matemática não melhora na matemática. Entendeu? Porque a gente constrói conexões neurais, não é uma coisa abstrata. Deus vai me tocar e de repente Deus vai te tocar. Deus vai te tocar. Você pode ter certeza que a alma tem uma sensibilidade. Eu já tive muitas experiências assim bem interessantes e eu posso dizer, Deus vai te tocar. Mas entenda que a renovação ela vem através do seu entendimento. É através das suas conexões neurais, é através do seu fortalecimento físico, é através da dinâmica da saúde. Lembra que teve uma live que a gente falou até sobre a questão que eu falei do livro de saúde que eu tô lendo? Então, dos processos metabólicos do seu corpo. Mas então, eu realmente acredito que milagres podem acontecer. Eu realmente acredito que milagres, inclusive, vão acontecer mais no futuro, pura e simplesmente porque nós vamos começar a ter aí uma caminhada de expansão de consciência da existência de Deus. Então, nós vamos ter situações fora do comum, onde a ciência hoje não consegue exercer uma explicação, que vão justamente vir à tona, como foi a época do Allan Kardec no Espiritismo. Olha que interessante, nada que a gente fala é por acaso. Como foi a época do Allan Kardec no Espiritismo. São tantas coisas que não tem como você achar que é uma obra do acaso. Então, como é que você cria, né, às vezes uma melhora física, se o seu metabolismo... Existe a questão do campo, existe a questão do fluido cósmico, existe a questão, a vida, no ar tem vida, a gente esquece disso. Se nós somos de Deus e tudo é Deus, tem vida em todos os lugares. Então, quando a gente começa a aprender a captar isso, é o princípio das terapias holísticas, do Reiki. O que o Reiki faz? Ele capta a energia. O que o passe energético do Espiritismo faz? Capta a energia do meio e leva para o seu corpo. Então, eu sinto isso, eu percebo isso quando eu aplico em algumas pessoas próximas. Então, a reprogramação é real, gente. Eu fiz um tratamento de 5 sessões de Reiki para o filhinho de uma pessoa muito próxima. E ele tinha padrões comportamentais e questões de saúde. Estava sempre doentinho. Sabe aquela criança que está sempre doentinha, sempre gripadinha? E aí, mas foi assim, ó, batata. Terminou as sessões. Ao longo do tratamento, ele já estava melhorando. Terminou as sessões, a criança não teve mais as questões comportamentais que ele tinha relatado, que era muita birra, era uma arrogância de uma criança. Aí, assim, tem gente que não acredita. Mas quando eu fui acessar o campo da criança, veio aquela mensagem que era uma alma antiga, num corpo de uma criança. Só que não importa, hoje você está nessa idade cognitiva. E você tem que respeitar. Você tem que ser educado e você tem que... Por isso que não pode, você tem que educar, você tem que ter amor. Não, eu sou contra a violência com as crianças, né? Mas a gente tem que educar. A gente tem que se educar para educar as crianças. Porque a gente tem que educar as crianças pelo entendimento, no nível que elas estão aptas a compreender. Não adianta também querer ensinar coisas muito complexas, mas a gente tem que colocar limites nas crianças, sim. Enfim, e aí o que acontece? E aí a questão de ficar doentinha. Aí passou um tempo, passou alguns meses, eu falei pra essa pessoa, você percebeu que ele não fica mais doentinho? Depois que a gente fez aquele tratamento? Então, quer dizer, e aí entender isso, que muitas vezes uma transformação, a mudança vem depois da transformação. Mas as transformações muitas vezes não vêm no timing que a gente gostaria. Elas não vêm no tempo que a gente gostaria. Elas não vêm assim, de um dia para o outro, de uma semana para o outro. Terminei o tratamento e eu não senti resultado. O que acontece? Isso ressoa. O tratamento está lá, foi feito. A reprogramação foi feita. Só que existe um período para aquilo. E aí é aquela coisa, você faz um tratamento. Um exemplo assim, que tá vindo aqui para mim, mas não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, só vou usar referência. Você faz um tratamento para ir para direita,
para andar para direita, né? Você faz o tratamento para andar para direita. Não, anda para direita, é leve, tranquilo e permitido andar para direita. Você já sabe como andar para direita. Aí chega a pessoa, ela começa a ler coisa para andar para esquerda, ouvir coisa para andar para esquerda, só anda com gente que anda para esquerda. E aí eu tô usando essa referência, como eu falei, não tem nada a ver com política. Eu tô querendo dizer assim, quero ser fitness. Você quer ser fitness? Você tem que começar o quê? A ter contato com essa mentalidade. O autor James Clear, no livro Hábitos Atômicos, que é um dos melhores livros que tem sobre hábitos, ele fala sobre isso. Ele fala, se você quer ser uma pessoa ativa fisicamente, mesmo os dias que você está cansado, vá à academia. Põe a roupa de ginástica e vá até a academia. Porque você vai começar a se tornar uma pessoa que vai para academia. Depois que você se torna uma pessoa que vai pra academia, aí você tem que se tornar uma pessoa que vai pra academia e faz exercício. Mas você entendeu? Então, se eu andar, eu sou uma pessoa ativa. Eu quero ser mais ativa, vamos supor, vai. Aí eu vou lá, você é ativa, é leve, tranquilo e permitir ser ativa, blá. Tá. Aí eu começo a andar com pessoas sedentárias. Aí a gente chega num outro ponto. Ou você se torna uma pessoa que transforma o meio, que é possível sim, tá? Ou você é transformado por ele. Só que você concorda que para você ser uma pessoa que se transforma e que transforma em meio, você tem que estar tinindo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. Então as 3 heranças de Deus. A vida na eternidade. Seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Então a gente entender que não é uma coisa nem abstrata, nem fantasiosa e nem estigmatizada. É simplesmente uma questão comportamental e emocional da gente deixar o bem florescer na nossa alma. O bem florescer dentro da gente. A gente praticar a autoobservação. Então, você praticar a autoobservação e começar a avaliar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as coisas que você fala para as pessoas e pensar, poxa, será que tá certo isso? Então, às vezes você fala, nossa, perdi a cabeça, fiquei nervosa. Tudo bem. Ai, fiquei nervosa de novo. Então tá na hora de começar a se controlar. Tá na hora de começar a se controlar mais. Entendeu? Não é um crime. É aquilo que a gente viu. Deus, ele não quer que você seja perfeito, mas ele quer que você tenha um empenho na sua transformação. Terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Então é isso. Ah, mas E aí a gente tá vendo num nível onde a gente não tá conseguindo nem se libertar dos emaranhados da dor e do sofrimento contínuos, né? A gente teve o caso aí de uma moça, de uma artista, que veio agora pra mim, que ela fez um videoclipe, uma cama toda ensanguentada. E aí, olha só que loucura, ela lançou bem no dia da grávida, se eu não me engano, foi até, depois declarou que não sabia. São coisas que estão acontecendo muito loucas, assim, pra trazer a gente pra refletir. Mas você olha assim, respeitosamente eu preciso dizer, você acha que a alma de uma pessoa dessa tá em paz? Você acha que a alma de uma pessoa dessa tá mais próxima da dor e do sofrimento ou mais distante da dor e do sofrimento? Certo? Uma pessoa que faz um videoclipe com uma cama toda ensanguentada. A gente sabe que o sangue, quando que o sangue ensanguenta uma cama? Se você tem um sangramento, uma questão de saúde, um machucado. Então, percebe que é interpretação? Percebe que a mensagem subliminar é uma coisa real, gente. É uma coisa real. Nada é só o que é. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente alimenta, o que a gente vê, o que a gente ouve e as pessoas com que a gente anda. A importância, e aí o próximo tópico, a importância do batismo, identificando-se com a família de Deus. Então ele fala que o batismo, ele significa o renascimento em Deus. Ele simboliza o renascimento em Deus. A morte para a vida anterior e o nascimento para uma nova vida. Então o que é? Ele falou muito aqui no capítulo sobre a gente ter 2 vidas. A primeira vida antes da gente aceitar a Cristo e a segunda vida depois da gente aceitar a Cristo. Na Igreja Católica a gente batiza as crianças pequenininhas, que a gente já entrega elas para Deus, consagra elas a Deus, mas os evangélicos eles se batizam depois adultos. E eu percebo assim claramente um movimento onde cada vez mais pessoas vão se batizar adultas e não necessariamente ligadas a uma igreja específica, entendeu? O batismo ele não é só ligado à igreja. O batismo, principalmente dos adultos, ele é ligado a você se entregar para Cristo. É você se render a Cristo.
Eu acredito realmente que a gente vai ter mais batismos aí futuramente. Eu vou ler o finzinho aqui, direto do livro. Olha que tema bonito esse. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. E pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Então é o sentimento, muito importante usar essa palavra, a questão do pertencimento. E ele fala em determinado momento também aqui, eu até anotei, mas depois eu acabei não passando para o resumo, sobre a questão de nós sermos, ele fala assim: Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a própria natureza de Deus é relacional, porque no fundo, o nosso inconsciente, a nossa alma, ela sabe que nós estamos todos unidos, que nós fazemos parte do todo de Deus. Então, a gente está sempre buscando se relacionar, porque a gente quer pertencer. A gente tem essa busca inconsciente de fazer parte de algo maior, que é o pertencimento. E olha só, por que as redes sociais são um sucesso? Por causa disso. Nós somos seres... Põe uma pessoa sozinha numa ilha isolada, é bem difícil, tem que ter a cabeça muito boa. A gente vê a pandemia, as pessoas ficaram trancadas, não podiam se relacionar. E depois o que acontece? Uma geração com demência, no sentido literal da palavra, né? Da questão em termos de doença mental. Sabe que nas terapias, eu vou contar uma coisa muito interessante. Eu tenho muito contato com questões, eu tenho a minha mãe e minha avó, que elas são muito opostos de personalidade uma da outra. Então, quanto às questões de saúde, questões comportamentais, é muito nítido. É como se fosse um laboratório mesmo para mim, para eu estudar elas, porque eu percebo quanto determinados padrões de pensamento levam para um lado, e quanto determinados padrões de pensamento levam para o outro lado. O quanto determinadas histórias de vida levam para um lado, quanto determinadas... A questão de memória, a questão de visão sistêmica, autoestima, tudo. E aí cada um tem a sua história. Não só no caso delas, mas todos os estudos que eu faço, outras pessoas que eu atendo, e o que eu pergunto para os meus mentores, a questão da demência, ela vem muito do sentimento de rejeição. Então... se você está assistindo essa live, talvez não vocês estão aqui ao vivo, mas quem estiver assistindo gravado, se você está assistindo essa live e você tem um profundo sentimento de rejeição, vá cuidar da sua mente, vá ressignificar isso, vá resolver isso, porque isso gera uma demência no futuro. Cada doença, ela tem uma característica. Alzheimer, por exemplo, ele tem uma característica de que a pessoa passou por muitas situações de sofrimento, então ela quer esquecer. Mas não é uma, não é duas, é praticamente uma vida inteira que foi pautada num sentimento de sofrimento. Lembra da metáfora de vida? Lembra dos que a gente vê, dos registros que a gente faz da vida? A pessoa começa a sofrer. Aí ela vai passando por situações que começam a reforçar esse sofrimento. Aí sabe o que acontece? Ela começa inconscientemente a atrair mais, porque ela já está acostumada com aquilo. E aí é o que eu falei dos emaranhados, por isso que eu falei dos emaranhados. Aí você está num emaranhado de sofrimento tão grande que já virou, sabe o que? Um corpo único, um corpo independente em você. Uma dinâmica independente que começa a se tornar mais forte. Então aí você vem com uma terapia, você vem com um processo, às vezes um leader training, que a pessoa passa lá numa imersão uns dias, e aí você quebra isso, você dá um choque para quebrar isso. Aí, resolveu? Não resolveu não, é um caminho de ressignificação. Então como se fossem tirando camadas. Imagina uma pessoa, vamos ver um adulto aí, né, começa a ser adulto com 20, 30 anos, vamos projetar para 50, 60, 70 anos no idoso. Imagina você ter aí 50, 60, 70 anos de sofrimento.
Não vai ser uma, duas, três sessões que você vai tirar isso. São camadas e camadas. E aí é que eu acho que o milagre reside. Que eu acho não, que eu acredito. E aí, olha só, pra gente finalizar aqui. Quando a mulher que estava com sangramento foi tocar no manto de Jesus. Ela sabia que Jesus ia passar na cidade dela, ela foi lá. E ela sabia que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Então ela foi lá e tocou no manto de Jesus. E aí ela falou assim: Jesus, eu toquei no seu manto, eu me curei. Eu estava há tantos dias sangrando e agora eu não sangro mais. Ele falou assim: foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te curou. O que é isso? Você passou pela transformação. Foi você, a sua vontade, a própria vontade dela de ir até Jesus, com a plena convicção que se ela tocasse o manto dele, ela seria curada. Me lembrei agora do deserto espiritual, olha só. Ela estava num deserto espiritual. E o que ela fez? Ela foi tocar lá no manto de Jesus. Ela falou, não, eu não vou aceitar esse deserto espiritual. Eu não vou admitir esse deserto espiritual na minha vida. Eu vou até Jesus e eu vou tocar no manto dele. Porque eu sei que quando eu encostar no manto dele, eu vou ser curada. Então é a tua fé que te cura. É a tua vontade de persistir. É a tua vontade de caminhar. É a tua vontade de seguir em frente, né? Faz sentido para vocês, gente? Vamos então para nossa maravilhosa meditação. A gente vai trabalhar aqui esses benefícios de fazer parte da família de Deus. E vamos em frente. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E vamos aproveitar e curtir agora para dar uma relaxada. Mas é impressionante, vocês conseguem perceber? Quem estiver assistindo gravado, lembra de comentar. Vocês conseguem perceber o quanto tudo se conecta? E o quanto a gente começa a estudar e entender? Você vê, a gente trouxe agora a questão da moça que encostou no manto de Jesus. A gente começa a entender as coisas e trazer isso para a nossa vida prática. Então, duas coisas. Pratiquem 3 coisas. Primeiro, pratiquem a autoobservação. Segunda, permitam-se acreditar que é possível mudar. Porque o primeiro passo é esse. Terceiro, mudem. Não precisa ser o tempo todo, a toda hora, mas a todo momento, mas comece a ter atitudes diferentes. Quando você vê que tá todo mundo... Eu tô sempre fazendo alguma coisa nova. Por quê? Eu começo a ver que tá todo mundo igual, eu falo, tá na hora de... Eu preciso fazer alguma coisa diferente. É a dopamina do cérebro, a gente foi feito para buscar. A gente foi feito para mudar. Nós somos feitos para mudar. Nós somos feitos para crescer. E a gente só cresce mudando, né? Bom, vamos lá, fechando os olhos para o nosso momento gostoso da meditação, respirando fundo. Bem tranquilas, enchendo o peito de ar. E solta. Mais uma vez, respirando fundo. Enche o peito de ar, o ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai transformando a sua mente com todos esses novos ensinamentos sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida e sobre você. E você relaxa. Mais uma vez, você respira fundo. A todo momento você segue respirando e relaxando. Você relaxa todo o seu corpo. Vai soltando todo o seu corpo 10 vezes mais agora. Você solta agora as suas pernas, você solta agora os seus pés. Vai relaxando todo o seu corpo 10 vezes mais agora. Bem tranquila, bem relaxada. Você vai respirar fundo. O ar vai até o topo da sua cabeça, vai iluminando seus pensamentos, vai acalmando todos os seus pensamentos, seus sentimentos. Vai iluminando seus olhos, vai iluminando sua orelha, vai iluminando seu pescoço, seu ombro. Vai iluminando seus braços, vai iluminando seu tronco, vai iluminando seu quadril, suas pernas, seus pés. E vão saindo raízes de luz da sola de seus pés, que vão atravessando o solo, todas as camadas do solo, vão até o centro da terra.
E você vai sentindo toda essa força, todo esse amor da Mãe Terra. Você vai recebendo toda essa vida em abundância da Mãe Terra para você. Você vai recebendo toda essa vida da Mãe Terra para você. E você vai recebendo essa energia de luz amorosa do centro da Terra que sobe pela sola dos seus pés. Vai subindo pelo seu joelho, pelas suas pernas, seu tronco. Vai subindo por todo o seu corpo. Você vai sentindo toda essa energia envolvendo você. Subindo pelo seu tronco, seu pescoço, sua cabeça. Saindo pelo topo da sua cabeça e formando uma bola de luz à sua volta. E você começa agora a concentrar toda a sua energia no centro do seu peito. Você concentra toda a sua energia no centro do seu peito. Você vai sentindo essa energia, essa luz no centro do seu peito, vai expandindo 10 vezes mais agora. 100 vezes mais agora. Essa luz do seu coração vai expandindo 1000 vezes mais agora. Vai ficando maior do que o seu corpo, maior do que sua casa. E você vai crescendo junto. Você vai expandindo junto. Você vai sentindo o universo, as estrelas, passando por luzes claras, luzes multicoloridas. Vai passando por um portal de luz. E você vai acessando esse portal de luz. E você vai recebendo toda a energia de Deus. Subindo pela sua cabeça, entrando pela sua glândula pineal no topo da sua cabeça. Expandindo para todo o seu cérebro. Todas as conexões neurais do seu cérebro vão recebendo agora a consciência crística. A consciência de Cristo. Seu córtex frontal, a parte frontal do seu cérebro, ligado ao seu comportamento, ligado a muitas construções da sua infância, vai sendo iluminado agora e vai recebendo uma transformação de comportamentos, de atitudes, de visão de vida. Uma transformação que se pode ser resumida em uma palavra: esperança. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, a esperança de uma vida melhor e mais elevada toma conta de todo o seu ser e de toda a sua vida. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, a esperança de uma vida melhor e mais elevada toma conta de todo o seu ser e de toda a sua vida. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, já é. A esperança de uma vida melhor e mais elevada toma conta de você e da sua vida. E você respira fundo. Essa luz vai descendo pela sua garganta, vai transformando, vai envolvendo a sua tireoide, vai expandindo para frente, para trás, para todos os campos. E essa luz vai expandindo, vai trabalhando toda a sua capacidade de expressão no mundo, toda a sua capacidade de verbalizar as suas ideias de maneira ordenada, toda a sua capacidade de se expressar no mundo de maneira ordenada. Essa luz vai descendo pela sua coluna lá atrás do seu corpo, do topo da sua cabeça, até a base da sua coluna, num movimento espiral que vai limpando todas as suas inflexões, vai limpando todas as suas teimosias, vai limpando todos os seus apegos, vai limpando todas as suas arrogâncias. Você respira fundo e relaxa. E vai sentindo a sua coluna sendo aliviada agora. A sua coluna é ligada a um tubo de luz que vai do centro da Terra até o Altíssimo Astral Universal. E ela vai recebendo energia vital que vai circular pelo seu corpo todo, durante todo o dia de hoje, promovendo uma reprogramação, promovendo uma profunda ressignificação
de padrões mentais, emocionais, físicos, espirituais cristalizados, descristalizando todos os padrões negativos e nocivos e cristalizando novos padrões positivos e possibilitadores. Então você respira fundo, vai sentindo essa luz agora envolvendo o seu coração, irradiando para os seus pulmões como asas de luz, vão expandindo para fora do seu corpo essas asas de luz. A sua alegria e a sua felicidade vai fazendo morada na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, a todo momento a partir de agora. A sua alegria e a sua felicidade vai fazendo morada na sua mente consciente e na sua mente inconsciente, todos os dias a partir de agora. A sua alegria e a sua felicidade vai fazendo morada na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, todos os dias a partir de agora. E você vai sentindo cada vez mais paz. Você respira fundo. Essa energia vai descendo pelo seu estômago, vai descendo para o seu abdômen, na direção do seu umbigo. E essa energia vai irradiando e vai descendo também para a região da base da sua coluna. E essas 3 regiões vão expandindo em pura luz. Todas as placas de bloqueios físicos, mentais, emocionais, de medo, insegurança e dor são definitivamente canceladas e eliminadas agora. Todas as placas de medo, insegurança e dor vão sendo definitivamente canceladas e eliminadas agora. Vá sentindo essa região que compreende o estômago, o abdômen e a base da coluna. E vá sentindo em você que todas as placas de medos, inseguranças, dor, vai sendo cancelado agora. Você respira fundo, solta o que você quer abraçar de dor, solta o que você quer abraçar de medo, solta o que você quer abraçar de insegurança. Deixa embora. Você deixa embora. Porque você é muito maior. Você se despede de todo o seu medo, de toda a sua insegurança, de toda a sua dor. E com pleno controle do seu corpo, se você quiser chorar, chore. Mas deixe esse medo embora. Deixa essa insegurança embora. E deixa essa dor ir embora. Você respira fundo. E você começa a se sentir mais leve a partir de agora. Vá sentindo seu quadril mais leve, suas pernas mais leves. Ainda assim, nas raízes dos seus pés, você começa a escoar todo o resto de medo, de insegurança e de dor. Ainda assim, na raiz dos seus pés, você começa a escoar todos os apegos a todos os registros da sua vida que te impedem de perceber continuamente, todos os dias, a todo momento, a consciência da vida eterna, que te impede de ser completamente transformada para se tornar como Cristo, e que te impede de ser livre de toda a dor, todo o sofrimento e toda a morte. Então agora mentalmente você vai caminhar no jardim da sua alma, você vai entrando no seu peito, uma bola de luz no centro do seu peito, um vórtex de luz. E você vai entrando no centro do seu peito com a presença amorosa dos seus anjos de guarda, dos seus mentores, e você vai para o jardim da sua alma. Vá observando as cores, os sons, o cheiro, a temperatura. E você agora vai vendo um espelho no jardim da sua alma, aí à frente.
Veja um espelho aí no jardim da sua alma. Nesse espelho você vai ver uma imagem que é a sua imagem completamente transformada para se tornar como Cristo. Olha a sua imagem completamente transformada como Cristo. Vá tirando dessa imagem qualquer estigma de preconceito, vá limpando essa imagem dos preconceitos, dos sentimentos negativos, dos medos, das dúvidas. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, todos os seus estigmas, preconceitos, medos e dúvidas em relação a ser como Cristo são definitivamente cancelados. A partir de hoje, todos os estigmas, preconceitos, medos e dúvidas em relação a ser como Cristo são definitivamente cancelados. Respira fundo. A partir de hoje, todos os seus estigmas, preconceitos, medos e dúvidas em relação a ser como Cristo estão completamente cancelados. Vá observando a sua imagem se transformando no espelho. Uma imagem de pura luz. Uma imagem onde você tem um comportamento mais elevado, mais benevolente. Observe o seu sorriso nesse espelho. Observe a sua roupa. Observe a sua postura corporal, a sua constituição física. Observe a luz que emana do seu coração. Observe os músculos do seu corpo, o seu ombro, o seu quadril. Observe a sua postura. Observa quem é essa pessoa que é você que está no espelho, transformada em Cristo. O que ela faz? Qual é a profissão dela? Qual é o empreendimento que ela tem? Quantas línguas ela fala? Vá observando essa pessoa transformada em Cristo. Como ela age quando ela recebe uma ofensa. Vá observando a sua versão transformada em Cristo. Como é que você age quando você tem um momento de dificuldade, um desafio. E você começa a perceber que para essa pessoa que está no espelho, que é você transformado em Cristo, todos os problemas que você acreditou até hoje na sua vida que eram muito grandes, são minúsculos. Começa a perceber que para essa pessoa que é você, transformada em Cristo, que está na sua frente, no espelho, todos os problemas que você achava que eram muito grandes na sua vida até hoje são minúsculos. Porque você, transformado em Cristo, tem a consciência da vida eterna. Você, transformado em Cristo, está livre dos medos e inseguranças. Então você respira fundo e você abraça a sua versão transformada em Cristo. Vá sentindo o amor. A sua versão transformada em Cristo vai saindo do espelho em pura luz e você vai abraçando. E vai conectando cérebro com cérebro, mente com mente, entendimento com entendimento, olho com olho. Vá sentindo todas as suas questões da vista melhorarem, ouvido com ouvido. Vai sentindo todo o seu ouvido melhorar. A sua audição, todas as glândulas que tem no seu ouvido ligadas ao seu equilíbrio, propriocepção, que é os seus tendões, os seus músculos. Vá sentindo o seu pescoço, todas as glândulas, todos os tendões. Vá sentindo o seu ombro, sua clavícula, mais abaixo as suas escápulas atrás. Vá sentindo os seus braços mais fortes. Perceba que seus braços têm até mais vontade de fazer as coisas. Vá sentindo o seu busto, a parte da região peitoral, seus pulmões, seu coração, sua coluna, sua nova coluna. Observe a sua coluna, aquele fluxo de energia em espiral, como flui numa outra frequência, mais leve, mais em paz. E essa nova frequência já é sua nova frequência. Vá observando seu estômago, seu abdômen, seu quadril, seus ossos do quadril, seus ossos da tíbia. Vá observando seu joelho, vá observando seus pés. Você se torna pura luz agora.
O esqueleto é a sustentação do nosso corpo. O esqueleto, ele é uma representação física da sua estrutura emocional. Então você agora respira fundo e você vai sentindo das raízes dos seus pés subindo lá do centro da terra, uma luz muito forte que vai iluminar todo o seu esqueleto. Vai reprogramar todo o seu DNA, todas as células do seu corpo, vai reprogramar os seus músculos, todos os tecidos, tendões, vai reprogramar todo o seu sistema circulatório, vai reprogramar o seu fígado, o seu baço, suas glândulas suprarrenais, vai reprogramar todo o seu metabolismo. E a partir de hoje você vai começar a desenvolver uma nova consciência de mais saúde, de mais vida, de mais poder. E todos os dias ao deitar a cabeça no travesseiro, essa consciência de mais saúde, mais vida, mais poder. E todos os novos padrões mentais, emocionais, positivos e possibilitadores vão se fortalecer cada vez mais na sua mente consciente e inconsciente. Você respira fundo e eu vou contar até 3. E você vem voltando, trazendo com você já essa nova consciência de como você é quando você se torna como Cristo. Porque agora você já está se tornando como Cristo. Agora você já está se tornando como Cristo. Perceba como é leve, é simples, tranquilo e permitido. E você já está se tornando como Cristo. Então, a partir de hoje, você começa a se olhar no espelho e começar a ver mais Cristo em você. E você começa a se ver mais em Cristo. E a partir de hoje, você e Cristo se tornam um. Então, você respira fundo e eu vou contar até 3 para você voltar. 1. Você vem caminhando no jardim da sua alma, retornando e trazendo toda essa luz de Cristo com você, toda essa luz da sua versão crística. 2. Você vai sentindo a sua mente consciente voltando para o seu momento presente, aonde você está. E 3. Você vai abrindo os olhos com todo esse novo vigor, com toda essa nova vida, feliz, em paz. Você abre os olhos com alegria, com esperança, com fé, com muita vontade de vencer na vida. Me contem como vocês estão se sentindo. Quero saber. Me contem aí como vocês estão se sentindo. Olha só, vão retornando, trazendo a sua mente consciente para o momento presente, trazendo a sua alma para o seu corpo. Vá sentindo suas mãos, vá mexendo os dedos das mãos, vá sentindo até a unha da sua mão. Vá sentindo suas pernas se mexendo, vá sentindo você se mexendo. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Então a gente tem que lembrar, né? Como a gente consegue tratar. E tem umas frases aqui. Foi Deus que fez todas as coisas. E todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem a sua glória. Está em Hebreus. E uma outra passagem. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente em que sejamos chamados seus filhos, e verdadeiramente somos. 1 João. Adorei. Muito gostoso. Michele, em paz, como sempre, maravilhosa meditação. Gratidão. Gratidão vocês também participarem comigo. É muito gostoso a gente fazer junto, né? Porque a gente aprende junto, a gente troca. Eu, assim, sem modéstia, eu tenho essa habilidade, eu estudei também para isso, fiz muitos cursos e pratico e trabalho com isso. Então é gostoso, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar. Quem passa comigo no atendimento pago, às vezes tem a questão financeira, às vezes a pessoa não pode pagar, eu dou desconto, eu sei quando é para desconto, eu sei quando é para dar uma consulta, mas é o meu trabalho. E aí o que acontece? Poder fazer isso, esse compartilhar com vocês, sem esse vínculo da questão financeira, também é muito gostoso.
que faz parte também do processo. Então, é simplesmente um momento que a gente tá juntos aqui. Que a gente tá juntas aqui, aprendendo juntas, conversando juntas. Você vê, eu podia fazer isso sozinha, mas não ia ter a mesma graça, mas never, never ever. E ainda ia ficar com todo o conhecimento pra mim. Olha que coisa sem graça. A gente tem que compartilhar, multiplicar. Que cada live que eu venho aqui, eu falo e a gente faz a meditação juntas, a gente vai crescendo juntas. Pensa bem, ó, já faz... Estamos no 15º dia. Gente, estamos quase na metade, hein? Vocês se preparem. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É como eu falei no começo, isso aqui é igual fazer faculdade. Você sofre. Acordar cedo, não sei o que, barará. Mas chega no final, já acabou, poxa, que bom. Eu gosto de estudar, né? Então. Mas assim, você vai ver. A gente piscou, a gente vai chegar no final. Porque o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Mas que delícia, que gratidão poder estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, aproveitem, curtam, pratiquem a autoobservação, quem puder, quem quiser, inclusive quem estiver assistindo gravado, faz um caderninho, pega um caderninho diário, eu não consigo documentar tudo do meu dia, todas as minhas percepções e sentimentos, mas você vê que eu compartilho algumas com vocês, e eu anoto, eu faço muitas listas das coisas, então eu estou sempre em movimento. Eu já tive umas ideias, ó, eu nem posso falar. Eu já tive várias visões e várias ideias aqui desde que eu comecei essa maratona. Bem, sabe o que eu vejo, assim, falando de propósito, vamos lá, maratona é uma vida com propósito. A gente não tem ideia do nosso propósito. O nosso propósito, ele é muito, muito, muito maior do que a gente imagina. E se ele fosse revelado hoje, a gente ia falar... tá de brincadeira comigo. Então, o importante mesmo é a gente ir se lapidando. É esse crescimento em Cristo. Por quê? Quando a gente vai crescendo, a gente vai lapidando os nossos talentos e habilidades, as nossas competências. E aí, a gente vai começando a perceber novas possibilidades. Então, você vai explorando. Eu vou até ali. Só que começa a chegar até ali e você fala assim, não dá pra ir até ali. E aí você vai até ali e fala, mas não dá pra ir até ali. E por aí vai. Então, o importante é caminhar mesmo. Se desenvolver e caminhar. Tá bom? Beijo grande. Amo vocês. Até amanhã.